Qual o problema? Tem gente com metade do seu conhecimento fazendo 10 vezes o que você poderia estar fazendo de lucro com o conhecimento que você já tem, só que na internet. Esse vídeo é para bons profissionais que ainda não estão online por falta de posicionamento. E aqui você vai descobrir como que você pode mudar isso. Olá, meu nome é Gabriel, sou publicitário e eu ajudo especialistas reais a ganhar dinheiro real, destravando seu posicionamento digital. Sou empreendedor e trabalhei com dezenas de empresas e grandes nomes do marketing digital brasileiro. Eu tinha uma produtora de audiovisual e atendi mais de 3.000 clientes em 15 países diferentes. Mas durante 10 anos eu tentei conciliar tudo isso com meu posicionamento na internet e simplesmente não deu certo, eu não consegui. Então, decidi no dia 23 de agosto de 2022 queimar a ponte, fechar essa empresa e focar em mim como especialista digital. Essa aventura levou 2 anos para ser concluída e 16 horas por dia de muito trabalho para finalizar essa fase da minha vida. Agora, eu compartilho todo o meu conhecimento e método para transformar o propósito das pessoas em negócios digitais. Aqui, nesse canal, eu falo sobre posicionamento, produto e como vender o seu conhecimento na internet de uma forma autêntica, utilizando um marketing proposital. Nesse vídeo eu quero te ajudar a se tornar um líder do seu nicho na internet e viver uma vida seguindo as suas regras. Seja muito bem-vindo. Te fizeram acreditar que você precisa dominar um monstro chamado algoritmo, que você tem que aprender a viralizar, que você tem que ficar fazendo dancinha na frente do celular, ou seja, passar vergonha, seja por não ter um conhecimento sobre algo meio que sem concretude, que é o algoritmo, ou então passar vergonha tendo que se expor fazendo atividades de um personagem e não de você mesmo. Mas na verdade, a grande questão é, hoje você está numa prisão mental. É isso que faz com que você fique congelado onde você não está. E como é que você pode resolver isso? Trabalhando a sua falta de clareza. Então, o que eu quero dizer com falta de clareza? O jogo da internet é um jogo que tem leis diferentes. Então, você precisa aprender a entender para quem você é valioso e quem você representa. O jogo da internet é um jogo de troca de valor e de representatividade. Eu vou ser ainda mais claro. Nesse vídeo você vai ter um mapa para você poder entender por que você ainda não começou a se digitalizar, ou seja, monetizar a sua mente, o que está te travando e quais são os passos que você precisa fazer para se posicionar online nos próximos 7 dias. Então pega aí caneta e papel para você poder anotar esse passo a passo. Bem, vamos lá. Primeiro de tudo, tá? Vamos começar agora o nosso conteúdo. Vamos entender por que você ainda não começou ainda. Agora é o nosso primeiro passo, onde a gente cria um diagnóstico do seu momento. E, obviamente, você ainda não está posicionado por medo. Medo. Mas medo de quê? Medo de se expor. Você vem de uma realidade onde você foi ensinado que você precisava estudar para poder trabalhar, para depois se especializar, para ir no conforto da sua privacidade você receber um salário pela hora trabalhada. Só que na internet é bem diferente. Na internet você, de algum jeito, precisa se expor. Seja expor sua voz, seja expor sua imagem, ou ambos, seja expor o que você não sabe, ou o que você não sabe, expor suas fraquezas, expor seus desejos. Então você entende que você está num jogo de se expor em camadas onde você está disposto ou disposta a oferecer a sua privacidade e outras camadas que não, você não está. Mas o tempo inteiro você tem que decidir. Por que você precisa decidir isso? Porque a partir do momento que você se expõe, você ajuda. Se você ajuda, você entrega valor. E na internet, quem é pago é a pessoa que entrega mais valor percebido por aquela audiência que tem um problema específico que você pode estar resolvendo. Passo 2, falta de clareza. Tá bom, eu meio que já sei o que eu tenho que fazer, já sei que a internet é um lugar onde as pessoas vendem o que sabem, mas o que eu posso fazer para conseguir isso? Nesse momento você não tem clareza de como vender a sua mente. Você não sabe como receber dinheiro online, você não sabe como fazer com que uma pessoa de forma
íntegra, né? E fazer isso de uma forma íntegra, te pague de um outro lado da tela para você ensinar ela alguma coisa. Você não sabe como é que se entrega isso. São muitas dificuldades em ter clareza dos próximos passos. E isso te trava. Só que quando você começa a resolver isso, vem o terceiro problema, que trava muito também, que é o foco. Você começa a fazer cursos e começa a seguir um monte de gente, e aí quando você segue aquela pessoa, ela começa a falar sobre um assunto que você acha interessante, aí você começa a seguir uma outra pessoa, e você não consegue manter o foco. Muito provavelmente você já comprou muitos cursos que você não assistiu eles. Simplesmente não assistiu, pagou para não ver. Talvez você tenha dado até um passo além. Pagou consultorias ou mentorias, programas de acompanhamento, comunidades, que você simplesmente não apareceu lá, que você não fez e você se sentiu mal por conta disso. Então, talvez você esteja aqui nesse momento, que é um momento onde está caindo ladeira abaixo. A sua empolgação com a possibilidade de usar a internet para transformar a sua vida, uma vida com mais liberdade, uma vida seguindo as suas próprias regras. Você começou a dar os primeiros passos e o que eu chamo de levante, né, tá te atrapalhando. E talvez você esteja aqui nessa ladeira. Vamos começar a voltar a subir em busca da tua empolgação genuína, tá? Porque a internet é esse lugar que você imaginava lá quando estava inocente, achando que era muito fácil vender o que você sabe. Bem, vamos lá. Vamos entender esse passo, esse momento aqui, ó. Esse momento aqui que eu chamo de o Vale da Sombra da Morte. É o local onde tem a dor real. Dói tá aqui, tá? Quando você acha que é possível estar na internet, já fez tudo que você acha que poderia fazer, você já conhece todo mundo que acha que poderia ter conhecido, e você vê que aquilo ali não é pra você. Você se autodeclara morto pra internet. Então, primeiro de tudo, o primeiro passo que você precisa dar pra voltar pro jogo, cara, é esse aqui, ó. Você precisa entender que não se trata só de um negócio. Você tem uma oportunidade incrível de fazer diferente que você fez na tua vida inteira, onde você olhava, mirava o dinheiro, trabalhava, estudava por ele. Aqui na internet é diferente. O próprio cenário da internet favorece com que você se coloque numa posição onde você ajuda as pessoas estendendo a mão para elas. E isso faz com que a tua relação com o trabalho e conhecimento adquirido mude completamente. Você vai entender. Vamos lá. Primeiro, pensa em propósito. E aqui eu queria te propor um negócio focado no seu propósito. E propósito de uma forma muito leve, tá? Eu costumo chamar propósito de desígnio, mas vamos dar alguns passos para baixo e vamos chamar de o que te faz bem. Se a gente pensar que a nossa vida, numa camada mais superficial, é um esforço genuíno para ser feliz, para estar bem, alegre alguma parte do tempo, se sentir satisfeito com o que tem, não sentir tensionado pelo que pode ter, mas sim, presente no aqui e agora. Se a gente levar em consideração esse contexto de felicidade, essa caracterização, a gente pode entender propósito como fazer algo que tem um sentido maior do que só ganhar o dinheiro. Vamos ficar com esse conceito por enquanto? O que você faz que você se sente pleno a ponto de fazer de graça, se fosse o caso? O que você faz, e aqui é um ponto bem importante, que você vê que as pessoas ficam bem com você fazendo por elas e você se sente bem porque elas estão se sentindo bem. Isso é um grande indicativo do que te faz bem realmente. Então, vamos começar a pensar num negócio online onde eu crio um ambiente onde eu faço coisas que eu gosto para poder sentir sensações boas e principalmente eu sirvo a pessoas que precisam do que eu faço para fazer com que elas se sintam bem. E aqui vai ser muito importante você desenvolver uma capacidade de não olhar para o palco de outras pessoas e, pior, comparar esse palco dessas pessoas com o seu bastidor. E isso
você tem que olhar para realmente pessoas que estão lá em cima, que você julga que estão lá em cima, que estão muito à frente de você e estão tendo sucesso no que você gostaria de ter e que você acha impossível alcançar. E essas pessoas que você, nossa, eu adoro aquela influenciadora, eu adoro aquele expert e eu gosto muito do jeito dele, eu gosto do que ele ensina, eu acho que faz muito sentido. Essas pessoas que você bota num patamar muito alto, sabe? Mas também você tem que olhar para aquelas pessoas que você despreza. Que são aquelas pessoas que são mais novas que você, que têm menos conhecimento que você, muito menos experiência que você, mas muito mais resultado do que você na internet. É muito importante você se desprender desse sentimento de inveja. Você despreza porque você inveja. A inveja é a origem do teu desprezo. Se você não se desprender desses sentimentos, você não vai poder focar no passo a passo que você precisa fazer para trabalhar no seu negócio. Então é fundamental você parar de olhar para o lado. Parar de olhar para as pessoas que estão dando super certo, que são bem legais e que você acha que poderia ter condição de fazer a mesma coisa. E para as pessoas que não têm condição nenhuma de ter o resultado que estão tendo, segundo o teu conceito, e que você despreza elas. Mas na realidade isso é inveja. Se você não tratar essa energia agora, você não vai ter energia para focar no que você precisa. E para fechar essa retomada de posicionamento, você tem que abrir a boca. Se você não se colocar, se você for morno, se você estiver em cima do muro, se você não falar nada, se você tiver aquele perfil fechado, que as pessoas não conseguem nem interagir com você, se você não comenta em post nenhum, se você não se envolve em nenhuma causa, se você não levanta nenhuma bandeira, se você não se posiciona de alguma forma, nem sobre o que você domina, o que você poderia fazer se não fosse todas as armadilhas que a tua cabeça te prega, você poderia fazer com certa facilidade. Você poderia falar sobre assuntos técnicos ou até mesmo emocionais, você poderia compartilhar, você poderia ajudar as pessoas, mas você não faz isso. Você fica com a boca fechada. Porque você tem medo de ser julgado. Você tem medo daquele teu amigo do trabalho ou da faculdade te chamar de blogueirinho e talvez até pior, vendedor de curso. Você tem medo do desprezo deles. Assim como você despreza as pessoas que têm sucesso. Enquanto você não abrir a boca e falar qualquer asneira que seja, você não vai perder o medo de não conseguir atender a expectativa de alguém que você nem conhece. Quando a gente começa a refletir sobre um assunto, se a gente conseguir ficar preso ao conceito e à ideia, a gente consegue melhorar e se tornar mais sábio, ampliar nossos horizontes. Mas o que acontece, na maior parte das vezes, comigo, com você, com todo mundo, é a gente pessoaliza questões intelectuais e a gente começa a criar avatares na nossa cabeça relacionados às outras pessoas. Então, eu penso sobre uma ideia e aí eu tenho uma outra pessoa que existe, só que eu penso no avatar que eu criei na minha cabeça, o que ela vai achar sobre o que eu tô falando. E eu já começo a ter sentimentos sobre isso. E eu começo até a me emocionar em certos casos, dependendo desse sentimento. Isso a gente faz o tempo inteiro, criar avatares que são perspectivas daquelas pessoas que só existem na nossa cabeça e a gente deixa de fazer coisas ou é influenciado a fazer coisas que a gente não faria. Então, se você não começar a abrir a boca, independente do que as pessoas vão achar, você não vai conseguir retomar a possibilidade de ter uma vida com mais liberdade na internet. E se você passou por essa fase aqui, ó, se você passou pela fase... Eita, caneta errada. Se você passou... Ah, vai amarelo mesmo. Se você passou pela fase 1, pela fase 2, eu preciso te dar as boas-vindas para a fase 3. Aqui é onde o jogo volta a acontecer. Aqui é o primeiro passo positivo. Antes era acabar de descer a ladeira, lamber as feridas e começar a subir novamente. E aqui a gente está subindo. Quando você resolveu todas essas questões que te impedem de você se tornar quem você nasceu para ser utilizando a internet, essa benção que é estar vivo nesse momento da humanidade,
Se você conseguiu, agora é o momento que você vai voltar a crescer. Bem, se isso está fazendo sentido até agora para você, te convido a você se inscrever no canal agora, clicando aqui embaixo. Se você for inscrito, ative os sininhos para você saber, né, quando eu for colocar mais vídeos. E tem uma coisa oculta, quando você curte e se inscreve, é um benefício oculto que você tem, é que o YouTube entende que você gosta desse tipo de conteúdo mais longo, mais denso, sobre esses assuntos que a gente está tratando aqui. Então ele vai acabar te mandando mais pessoas legais, com assuntos bacanas, para você poder consumir e parar de perder tempo vendo besteira. Então, ó, curte e se inscreve aqui. E claro, se você tá enxergando uma pessoa que poderia estar avançando e não está avançando, está travada, e esse conteúdo aqui faz sentido, pega, compartilha para uma pessoa, para essa pessoa só, não precisa ser para um monte não, mas para essa pessoa que você está pensando aí agora, compartilha para ela. Bem, vamos lá. Bloco 3, terceiro passo, terceira fase, aqui a gente vai começar a ganhar tração para voar. Primeiro de tudo, é você assumir o seu papel de líder. Perdoe-me. Na internet, nós trabalhamos em ondas de movimento. Criamos uma energia em função de sentimentos, emoções das pessoas, oferecemos uma saída para isso, oferecemos um novo destino e lembramos elas que elas têm um destino que já está traçado. Então, você como um líder de movimento, você diz o seguinte, olha, você está na situação X, você tem, se continuar fazendo o que você está fazendo, você pode ter um futuro A ou você pode ter um futuro B. A minha causa pessoal é fazer você não ter o futuro A e ter o B, que é melhor para você. Essa é a minha causa do movimento que eu lidero. Eu lidero pessoas, assim como você, que estão na busca de melhorar, de aperfeiçoar, de avançar da situação C para D, para ter o futuro B. Você promete, ajuda e acompanha essas pessoas até elas terem o resultado que você sabe que elas podem ter. Você nasceu para ser um líder e tem um povo esperando a sua liderança. Passo 2. Movimento. Como que o seu movimento acontece? Qual é a sua causa, a sua bandeira? Quais são os inimigos em comum que você tem que bater? Isso tudo vai fazer parte da sua linha editorial. Aqui é criação de conteúdo de valor mesmo, onde você não só fala sobre outro, mas fala sobre si, sobre o seu sistema de crenças. Compartilha ele, na esperança que pessoas que pensem como você se atraiam. E é assim que você trata e cria conexões reais realmente. A criação de movimento é algo que não faz parte da internet, é milenar. A gente se organiza em comunidades em prol de objetivos em comum. E a internet não é diferente, a gente só utiliza ela como uma ferramenta. E para finalizar, e talvez aqui seja o passo que você dê mais tangível, que você vai realmente botar no papel e vai, cara, agora eu tô começando a entender. Você vai fazer os seus 4 P's. E tem vídeo aqui no canal sobre os 4 P's. É fundamental para que você possa criar um conteúdo que tenha familiaridade, conexão com a sua pessoa perfeita, você determinar, primeiramente, que pessoa é essa? Quem é essa pessoa? Qual a idade, estado civil, poder aquisitivo e, o mais importante, definir cenários do que ela quer. Talvez você queira um empresário eu quero ajudar empresários que estão começando a sua empresa e não tem muita noção administrativo-financeira. Ou então, eu estou num momento que eu estou ajudando pessoas que são empresários a conseguirem equilíbrio na sua vida pessoal, familiar e de trabalho, empresarial. Mesma pessoa, momentos diferentes. Elas querem coisas diferentes. Então você precisa definir quem é essa pessoa perfeita. Você precisa definir também qual é o seu processo único. Como é que você faz essa pessoa ter esse resultado. E ele tem que ser uma marca registrada sua, tem que ter a sua assinatura, tem que ser um jeito único teu. Você precisa também de uma promessa, uma frase que possa dizer para quem você ajuda, o que você ajuda essas pessoas a alcançarem, que problema que você faz com que elas evitem, em quanto tempo. E além de pessoa, processo e promessa, você tem que ter muito claro na sua cabeça que problema você resolve. Que problema específico que tira o sono dessa audiência você consegue resolver com o teu processo único. As pessoas vão chegar até você, as pessoas vão tirar o dinheiro do bolso delas
e colocar no seu, confiando em você, tendo experiência que você vai, tendo experiência não, tendo esperança que você vai levar elas para esse destino que você prometeu, em função do problema que você vai resolver, a autoridade que você vai passar. Todo mundo tem um problema que faz com que a pessoa não durma à noite. Essa tem que ser a base do seu negócio. É você tratar esse problema. Parar de tentar resolver algo que na sua cabeça é importante, oferecer um produto que na sua cabeça faz sentido e começar a focar no cliente, no membro do seu movimento. Então vamos lá, vamos recapitular. Primeiro de tudo, você não precisa de mais um curso. Você não precisa de mais um curso. O que você precisa é direção, clareza e entender como você pode fazer o seu posicionamento. E para isso eu posso te ajudar. Eu tenho uma análise de perfil gratuita, que é uma consultoria de 45 minutos online, eu e você, para a gente poder, no seu caso específico, determinar seu diagnóstico e o seu plano de ação, para você poder, de uma vez por todas, se tornar um líder que você nasceu para ser na internet. Clique aqui embaixo, tem um link direto para você poder estar reservando o seu horário. E lembra, o jogo virou. Quem tem verdade forte, quem tem a sua verdadeira verdade dentro do peito, hoje com a internet, tem voz. Seja muito bem-vindo aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, te convido novamente para se inscrever e até o próximo vídeo.